Atenção, bereanos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos estar diante de um texto bíblico, talvez um dos textos mais difíceis de entender do Apocalipse, que é o capítulo 17. Bereanos, eu quero dizer aqui que eu não sou perito no assunto, então nosso conhecimento é em parte. Vamos tentar decifrar aqui alguma coisa aqui, mas eu recomendo a vocês. Apocalipse 17, vocês entram num site, aliás, no YouTube, coloca assim: A Mulher Montada na Besta, de Dave Hunt, do saudoso Dave Hunt, da Chamada da Meia-Noite. É muito profundo aquele estudo dele, é um estudo, acho que mais de 1 hora, mas é muito profundo. Então eu recomendo a vocês. Vamos tentar ver se a gente consegue decifrar alguma coisa aqui do Apocalipse 17. Uma coisa eu sei, Apocalipse 17 trata-se do sistema religioso unificado, ou seja, o ecumenismo. Nós sabemos que em 1948, no mesmo ano em que foi fundado o Estado de Israel, foi fundado em Genebra, na Suíça, o CMI, Concílio Mundial de Igrejas. Qual que é o objetivo do concílio? Unificar todas as religiões. Durante a grande tribulação, todas as religiões serão unificadas. E a gente já está vendo isso nos dias atuais, as religiões se unificando. Hoje é normal a gente ver pastores junto com as religiões. Padre prega na igreja católica, o pastor prega na igreja, aliás, padre prega na igreja evangélica, pastor prega na igreja católica. Então isso é o ecumenismo. Eu vi uma entrevista de um jovem lá em Roma, aquela movimentação toda lá, do falecimento lá do Papa, e eu vi um jovem crente casado com uma moça católica, e ele é crente, ele é evangélico. E aí entrevistaram ele, o repórter entrevistou ele, ele disse assim: não, o importante é que todas as religiões estão falando de Deus, isso aí que é importante. E que dizer o seguinte: tem que deixar de bobagem. Então, essa é a igreja apostata. Pastores aí que estão defendendo a ideia de que o Papa foi para o céu. Então a igreja não é mais protestante, a igreja ela é uma igreja unificada. Essa igreja de Laodiceia, ela vai ficar aqui. Tem um remanescente fiel que não se dobra a Baal, esse vai subir no arrebatamento. Mas a igreja apostada, ela fica aqui na grande tribulação. Então é normal hoje a igreja estar unida com o espiritismo, com tudo, com o catolicismo. Então é uma unificação. Então aqui trata-se de uma Babilônia religiosa. O Apocalipse 17, ele é a Babilônia religiosa. O Apocalipse 18 é a Babilônia comercial. Então a besta do mar, ela é uma besta política, mas a besta da terra, que é o capítulo 3, versículo 11, é a besta religiosa. A besta religiosa, ela não é a besta do mar. A besta do mar, ela é política. Então você vai ver que nessa reunião agora no velório lá do Papa, do Papa que faleceu, você vai ver a união dos políticos ali. A política unificada com a besta. Você vai ver ali chefes de Estado de vários países ali. Me parece que o enterro é amanhã. Então ali tem chefes de Estado e uma força de segurança tremenda ali, porque eles estão com medo ali de ter atentado terroristas. Então ali tem chefe de Estado de países fortes da América do Norte, da Europa. Então ali você vai ver a união política e religiosa. A besta do mar, que representa a política, unificada com a besta da terra, que representa a, a, a religião apostata, é a unificação. A princípio você vai ver a mãe-chefe, mas as outras filhas vão ser todas acopladas, como já está sendo acoplada, inclusive pastores da igreja, que se diz evangélica, apoiando isso aí. Vocês vão estar entendendo? Temos várias entidades evangélicas que apoiam, e se você for falar contra, você arruma confusão. Como o pastor Martinez, ele pregou contra e arrumou confusão, né? Então,
O nome do canal dele é CAP, um negócio assim. Depois umas pesquisas lá, pastor Martinez. Ele pregou contra aí o ecumenismo, a religião unificada, e o povo ficou bravo com ele. O povo que se diz evangélico. Então a igreja hoje ela não é mais uma igreja protestante, ela é uma igreja apostata. Ela apostatou junto com a prostituta. Então no capítulo 17, começa assim, meus irmãos. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Então quem vai fazer a revelação aqui é o próprio anjo. A partir do versículo 7, ele vai dar a revelação. Quando diz assim, está assentado sobre muitas águas, você vai lá para o versículo de número 15, a própria Bíblia se interpreta. E disse-me: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. Então essa prostituta, ela está no mundo todo. Se tiver 2 casas na beira da rodovia, está ela lá presente, bem destacada. Geralmente ela fica no meio da praça, bem destacada ali. Então ela manda, ela é a chefe, ela é a mãe. Então, aqui ó, no versículo 2 diz assim: com a qual fornificaram os reis da terra. Aqui está falando de prostituição espiritual, prostituição a outros deuses. Quando você adora outros deuses, você está prostituindo, espiritualmente falando. O Êxodo fala que nós não podemos adorar imagem de escultura, nós não podemos servir outro Deus. Então, quando você adora São Benedito, Santo Antônio, São Sebastião, essa santanhada toda, você está prostituindo espiritualmente falando. Atos 4,12, somente em Jesus há salvação. Nesses santos não há salvação. Então aqui no versículo 2 diz assim: com a qual fornicaram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. O vinho da sua prostituição espiritual, o vinho do engano, o vinho da mentira. E levou-me, versículo 3, e levou-me em espírito. Ou seja, João dizendo, o anjo leva ele em espírito a um deserto. E vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nome de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Preste atenção nisso aqui. E vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata. Veja bem, essa mulher, ela está assentada na besta. Ou seja, a mulher representa a religião apostata durante a tribulação. Já está sendo, como eu disse, hoje nos dias atuais, o ecumenismo já está sendo unificado, as religiões estão se unificando. Então veja que a mulher representa a igreja apostata. Geralmente quando a Bíblia fala de mulher, ela está falando da igreja e da nação de Israel. Nesse caso aqui é a igreja apostata. Não é a igreja fiel aqui, é a igreja apostata. Mulher na Bíblia simboliza Israel ou igreja. Aqui é a igreja apostata. Então veja bem, ela estava assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nome de blasfêmia. Ela tinha 7 cabeças e 10 chifres. As 7 cabeças são os 7 impérios, né? Os 7 impérios. E os 10 chifres são as 10 formas de Estado. Ou seja, o mundo globalizado, os 10 blocos econômicos que representam o mundo todo. O mundo é dividido em 10 blocos econômicos. E as 7 cabeças, já expliquei em outro vídeo, que representa os 5 que já tinha caído, um que existia na época de João e o outro que há de vir. O 7º, que seria a Europa, o Império Romano restaurado. E a besta, ela vem do 7º, ou seja, a besta, ela vem do Império Romano restaurado. Então veja bem, a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata. Observe lá em Roma agora, preste atenção lá na vestimenta lá dos padres, lá dos cardeais, dos sacerdotes. Preste atenção na roupa deles para os irmãos ver, que vai encaixar bem aqui, ó. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata e adornada com ouro e pedras preciosas e pérola. Era uma igreja riquíssima, era uma mulher riquíssima. E tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. Então preste atenção,
Essa mulher, a princípio, é Roma, é a igreja romana. A princípio, ela é a ponta do iceberg. Depois, as outras religiões todas serão unificadas a ela, e ela vai levar toda a humanidade a adorar a besta do mar. Essa aqui é a prostituta, ela é religiosa. Essa aqui é a Babilônia religiosa. Olha aqui que coisa interessante. E na sua testa estava escrito o nome mistério. O nome mistério. Olha aqui, preste atenção. Escrito o nome mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Ela é a mãe. Ela é a mãe. Ela é a mãe das prostituições. E as outras religiões são as filhas dela. São as filhas. Vocês não estão entendendo do que eu estou falando? A maioria hoje são filhas desta mãe. Tal mãe, tal filha. A maioria hoje é idólatra. A maioria dessas filhas hoje, elas não adoram imagens de escultura, mas elas adoram políticos, elas adoram cantores gospel. Então não adianta essas filhas falar da idolatria da mãe. A mãe adora imagem de escultura. As filhas adoram cantores gospel, as filhas adoram políticos e por aí vai. Então é uma união política e religiosa. Olha, na testa dessa mulher está escrito um nome mistério. Que nome que está escrito na testa dessa mulher? Vigare Filidei. Ou seja, do chefe, o chefão dessa igreja, está escrito assim, Vigaris Filidei. Por estar escrito em latim, então você faz o cálculo, dá o número 666, porque está escrito em algarismo romano. Então, se você pegar a tradução, vigário do Filho de Deus, ou seja, ele diz que ele é o representante legal de Deus na terra. Então ele é a terceira pessoa da trindade satânica. Ele imita o Espírito Santo. Da mesma forma que o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da trindade de Deus. Essa besta da terra, ela é a terceira pessoa da trindade satânica. E ela leva todas as religiões a adorar a besta do mar, conforme o outro vídeo que eu expliquei aí, a besta da terra, tá aí no meu canal, é só você assistir aí. Mas não deixe de assistir o vídeo do Dave Hunt, a mulher montada na besta, e você vai entender. Então tá dizendo assim, ó, e na sua testa estava escrito o nome mistério, Vigare Filidei, Vigar do Filho de Deus, 666 em latim, tá em algarismo romano, você faz o cálculo, dá 666. Então diz assim, versículo 6, olha aqui, vou voltar aqui. Na sua testa estava escrito o nome mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos. Então ela está embriagada do sangue dos santos. O que quer dizer isso aqui? Valdenses, anabatistas, huguenotes, noite de São Bartolomeu na França. Essa mulher derramou muito sangue, então ela está suja com sangue de santos. A princípio é o catolicismo romano. Jerônimo Savonarola, John Hus. Então por aí vai, ela matou milhares de cristãos. Então ela está suja com sangue de santo. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. João maravilhou. João ficou maravilhado ao ver aquilo ali. Ele ficou estagnado de ver aquela representação ali daquela mulher vestida de escarlata montada na besta. Ou seja, a mulher é o sistema religioso, a besta é o sistema político. É a igreja unificada com a política. A maioria aí desses pastores aí, eles fazem parte do ecumenismo. Eles fazem parte do Concílio Mundial de Igrejas. Sua sede é em Genebra, na Suíça, fundada em 1948. O objetivo do sistema é unificar todas as religiões, levar todas as religiões a adorar a besta durante a grande tribulação. Por isso que os adventistas estão dizendo, fuja da lei dominical, porque durante a tribulação, a lei dominical tem que fechar os templos no sábado e abrir só no domingo. E como os adventistas é fiel ao sábado, eles não vão aceitar. Eles não vão aceitar adorar no domingo.
porque eles vão fechar os templos. E tinha um movimento aqui chamado G12 que está preparando o povo para isso. Fechar a igreja durante a semana, fazer as reuniões de célula e no domingo o culto de celebração. Isso aí é uma preparação para quê? Para a lei dominical. Eu bati de frente no ano 2000 sobre isso. Dentro desse sistema tem prática de Sechenoe, de espiritismo, regressão e tantas as coisas. Então surgindo, esse sistema surgiu no ano 2000 e agora ele está surgindo com uma nova roupagem. Os não sabem do que eu estou falando. Uma tal de uma reunião de homens aí que não pode falar nada do que acontece lá. Eles só falam assim, é tremendo. Então tome cuidado com isso, irmão. Isso é vento de doutrina. Isso é vento de doutrina que está surgindo nos últimos dias para enganar o povo de Deus. Mas quem lê Bíblia não cai nisso. Quem lê Bíblia não cai em heresia, não. Então, a partir do versículo 7, João ficou maravilhado até o versículo 6. Mas a partir do versículo 7, o anjo vai dar agora a interpretação. Quem dá a interpretação aqui é o próprio anjo de Deus. Então eu não tenho que contestar nada do que está dizendo aqui. É o anjo que dá a interpretação. Então, no versículo 7, e o anjo me disse, por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que há atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. As 7 cabeças e os 10 chifres, os irmãos, estude lá o meu vídeo lá sobre a besta do mar e a besta da terra, que vocês vão entender. A besta que viste foi. 8 aqui, versículo 8, a besta que viste foi. Foi quer dizer o Império Romano lá atrás, né? O Império Romano lá do passado. E já não é. E há de subir do abismo. E já não é. Na época de João ali, né? E há de subir do abismo. Então sobe do abismo, subiu do abismo, ressuscitou com a criação da União Europeia. E irá à perdição, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era, e já não é, e ainda que é. Talvez a minha interpretação aqui não esteja correta, mas eu vou dar uma dica aqui para vocês aqui. A besta que viste já foi, e já não é, e há de subir do abismo. Não vou ser sincero com vocês. É um texto difícil de entender isso aqui, mas eu vou dar uma dica para vocês. Entra lá no Fora da Caixa. O nome do programa lá é Fora da Caixa, do pastor Juliano Fraga. Então lá tem um estudo lá com o pastor Gabriel de Oliveira Porto, um outro pastor lá, e o Juliano Fraga. O Gabriel de Oliveira Porto, ele vai deixar claro isso aqui, o que significa isso aqui, ó. A besta que viste foi, e já não é, e há de subir do abismo. Ele vai deixar lá claro, né? No versículo 9 aqui o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes. Eu quero dizer o seguinte, aqui tem uma interpretação geográfica, meus irmãos. Esse texto aqui ele tem 2 interpretações. Ele tem uma interpretação geográfica e uma interpretação política. Então um irmão comentou aí no meu canal, falou, não, mas está dizendo que são 7 montes, então é os montes lá de Roma. Então ele empacotou os 7 montes com os 7 reis. Ele empacotou tudo, mas aqui tem uma interpretação geográfica e uma interpretação política. Então aqui, ó, as 7 cabeças são 7 montes sobre as quais a mulher está assentada. A mulher é a igreja romana. Roma, a mulher é Roma. Se você pegar, por exemplo, a palavra Roma e você ler ela o contrário, de trás para frente quer dizer amor. Mas se você pegar a palavra antônima de amor, o que é? Ódio. Foi o que essa igreja fez. Ódio. Ódio na noite de São Bartolomeu. Ódio contra Lutero. Ódio contra John Hus. Ódio contra Savonarola. Ódio contra huguenotes, anabatistas, valdenses. É só você entrar aí no Google e pesquisar, meu irmão. No Google tem tudo isso que eu estou falando. A história da igreja é nojenta, ela é podre. Pesquisa aí assim, ó.
a face oculta do catolicismo romano, de pastor Sebastião Leonel, e você vai confirmar o que eu estou dizendo aqui. Pastor Sebastião Leonel, ele batia de frente, e hoje ele já dorme com o Senhor. Então veja bem, aqui o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre as quais a mulher está assentada. Ou seja, a capital da Itália, Roma, a capital da Itália, ela é edificada sobre 7 montes. A mulher está assentada lá. Eu não lembro o nome dos montes, mas você pesquisa aí no Google aí, ó, eu sei que tem Aventino, Capitólio, Sério, é um negócio assim. São 7 montes. Pesquisa aí no Google que você vai ver o nome dos montes lá. Então a mulher está assentada. A mãe, a igreja mãe, está lá. As filhas estão esparramadas no mundo todo. As filhas são idólatras também, porque não adora imagem de escultura, mas adora cantores gospel e adora políticos. Então está no mesmo barco. É tudo idolatria. Se for, o que não é adorado no lugar, o que é adorado no lugar de Deus chama-se idolatria. Aí o versículo 10 diz assim: e também são 7 reis. Aí os irmãos vão ver lá o vídeo que eu postei lá. Esses 7 reis, eles não são papas. Eles não são papas porque o texto é claro. 5 já caíram. Se já caíram, então já tinha acontecido, meu irmão. Já caíram. E um existe. Então tinha que ter caído 5 papas na época de João, porque João estava recebendo a revelação no ano 96. Então tinha que ter caído 5 papas na época de João e tinha que ter um, que era o 6º na época de João. E a gente sabe que a história do papado não é assim. O papado começou no ano 400 da era cristã, no ano 400 DC. Então, não é essa interpretação, que são os oito papas, contando a partir do Tratado de Latrão, quando foi criado o Estado do Vaticano. Eu vejo essa besta, preste atenção, a besta da terra, ela não é uma besta política, ela é uma besta religiosa. Ela é uma besta religiosa. Ela tem 2 chifres, lá no Apocalipse capítulo 3, versículo 11, porque ela tem 2 poderes. Ela é um chefe de Estado também, mas ela é mais uma representação religiosa, porque ele é um chefe de Estado, ele tem interferência. Inclusive você vai ver lá agora no velório, lá, os políticos lá adorando a besta, lá venerando a besta. Os políticos do mundo todo vai estar lá, inclusive o presidente do Brasil, e tantos outros vai estar lá. Então, meus irmãos, eu queria deixar isso com vocês. Confesso para vocês aqui, não sou perito em Apocalipse. Não sou perito em Apocalipse. Pesquise Dave Hunt aí, a mulher montada na besta, viu? Pesquisa aí. Olha aqui, ó. São 7 reis, 5 já caíram e um existe. Já falei isso em outro vídeo, né? Quem são? Não são papas. Outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é ela também o 8º. E a besta que era e já não é ela também o 8º rei. Aqui o Apocalipse já dá a interpretação aqui. A besta que era e já não é ela também o 8º. Ela é o 8º. E é do 7, tá vendo? Então o anticristo ele vem do 7º império. Império Romano restaurado. E vai à perdição, tá vendo? Aí depois os 10 chifres que eu vi são 10 reis. Eu já falei sobre isso também, que é as 10 formas de Estado. São 10 blocos econômicos, né, que surgirão depois do arrebatamento, 10 líderes mundiais que representam o mundo todo, vão eleger um, que é o anticristo, né, que é o chifre pequeno lá de Daniel. Aqui não receberão o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. E aí esses combaterão contra o cordeiro. E o cordeiro os vencerá, porque é o Senhor do Senhor e o Rei dos Reis. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. O versículo 15 vai dar a interpretação. Né? Disse-me as águas que viste onde se assenta a prostituta, são povos e multidões, nações e línguas. E os 10 chifres que viste na besta. Preste atenção. Isso aqui é muito forte. Os 10 representantes mundiais. Os 10 líderes do mundo globalizado. São os que odiarão a prostituta. Eles mesmos vão se voltar contra essa. No início ele precisa de se camuflar. No início da tribulação ele precisa de camuflar
com uma religião unificada, o ecumenismo. Aí depois ele vai mostrar as unhas. Então ele destrói essa prostituta. São os que odiarão a prostituta e a colocarão desolada e nua e queimarão a sua carne e a queimarão no fogo. Então eles queimam Roma. Preste atenção. A igreja romana vai ser destruída, aquele sistema ali do Vaticano, tudo aquilo ali vai ser queimado pelos 10 reis. Roma, preste atenção, Roma destruiu Jerusalém no ano 70. E ela vai receber o troco na tribulação. Ela vai ser destruída durante a tribulação. Os 10 reis, os 10 representantes mundiais vão queimar a prostituta na grande tribulação. Ele não vai precisar mais de esconder atrás de uma religião. Ele vai trabalhar livre. Ele vai trabalhar livre durante a tribulação. Então, meus irmãos, compartilhe esse vídeo, por gentileza. Vamos levar informação às pessoas. Eu sei que muitos vão discordar de mim. Muitos vão discordar. Tudo bem. Agora, seja um bereano, meu irmão. Seja um bereano. Não deixe de ver Dave Hunt, a mulher montada na besta. Não deixe de ver o Fora da Caixa, lá com o pastor Juliano Fraga e o Gabriel de Oliveira Porto, né? É um vídeo que ele postou agora. E não deixe de assistir Sebastião Leonel no YouTube, a face oculta do catolicismo romano, para você aprender, tá bom? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.